Fala pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Recentemente eu fiz um vídeo sobre o Notion, onde eu mostro como eu organizo toda a minha vida, seja de criação de conteúdos, estudos, finanças, e vocês me pediram muito para eu fazer uma aula como eu monto aquela minha home screen. E se você não viu o vídeo, eu vou deixar o link aqui para você ter ideia do que eu estou falando. Hoje então eu resolvi fazer uma aula, esse vídeo vai ser um pouco longo, mas é uma aula completa para quem quer começar no Notion. Então essa aula ela vai do zero, desde criar conta, comandos no Notion e como a gente pode construir uma página semelhante àquela que eu mostrei no vídeo que vocês gostaram muito. Esse vídeo, como eu disse, ele vai ser um pouco longo, então ele vai estar todo dividido em capítulos aqui embaixo, onde você pode clicar e voltar para a parte que te interessa, não perder tempo. Por exemplo, tem gente que não vai precisar ver a parte de como criar conta, então você pode pular direto para o início da aula. Então, sem mais delongas, vamos lá. Então vamos lá. Primeiro, para a gente criar nossa conta no Notion, a gente tem que entrar no site do Notion. Aqui no site do Notion a gente tem algumas informações, mas antes de criar nossa conta propriamente, vamos dar uma olhada nos planos e nos preços. Eu já te adianto que você não precisa pagar nada, ele é completamente gratuito, a não ser que você queira alguns recursos extras. Aqui no plano gratuito você tem direito a fazer basicamente tudo que o Notion precisa. Você só não vai ter suporte à inteligência artificial, que são aquelas tarefas automáticas, você pedir para ele elaborar textos, elaborar tabelas. Aqui você vai ter que pagar uma quantidade extra para ter isso. Mas no plano gratuito você consegue utilizar tudo que a gente vai mostrar hoje. Se você tem um negócio e precisa trabalhar em equipe no Notion, aí eu já vou recomendar que você dê uma olhada nos planos Business ou Enterprise e veja qual dos dois te atende melhor. Você pode até fazer um teste aqui, pedir para o Notion para ele liberar por alguns dias para você fazer o teste e ver se ele te atende bem. O plano padrão, que é o único pago além dessa categoria de negócios, é o plano Plus. A diferença dele é que você consegue ver históricos, ter mais convidados e ter arquivos que você pode fazer upload de forma ilimitada. Se você for estudante, você pode ter acesso a esse plano aqui gratuito depois que você criar a sua conta e se inscrever no programa de estudantes. Vou mostrar para vocês depois como que faz isso. Então beleza, para você criar a sua conta, você vai clicar aqui em Get Notion Free ou obtenha o Notion de graça. Vai inserir o seu e-mail aqui e quando você clicar em continuar com o seu e-mail, ele vai mandar um link para o seu e-mail, caso você não seja cadastrado, para você seguir os passos e criar a sua conta. Eu não vou fazer aqui porque eu não tenho nenhum e-mail sobrando, mas é muito simples, é como um cadastro em qualquer outro site normal, tá? Depois que você conseguir entrar, você vai ver essa primeira página aqui. Essa é a sua primeira página do Notion, é aqui que a gente vai começar a aprender. Antes de começar qualquer coisa, eu te recomendo que você venha aqui nos 3 pontinhos e tá vendo que aqui está escrito abrir no app para Mac? Isso é porque eu já tenho ele instalado no meu computador, mas se você não tiver, ele vai aparecer aqui, ó, instalar para Windows ou instalar para Mac, e aí você vai instalar o aplicativo para não precisar usar pelo navegador. Eu prefiro utilizar o aplicativo, mas obviamente se você quiser usar o navegador não tem problema algum. Ele também geralmente aparece aqui embaixo, ó, onde está escrito Projetos do Notion, para você fazer o download do aplicativo da primeira vez, caso você não tenha. Beleza, então a gente criou a conta, fez o download do aplicativo, ou continuamos no navegador, sua decisão. E aqui estamos. Quando você cria sua conta do Notion, essa é a sua primeira tela, quando você abre o aplicativo. Isso aqui é o que você vai ver. Vamos dar uma olhada no que tem aqui. Aqui na esquerda, para a gente começar, a gente tem o meu nome aqui e esse aqui é o meu workspace. Aqui vai aparecer a lista de todos os workspaces que eu tenho, é como se fosse contas, né? Cada conta tem um workspace. Nesse aqui tá vazio porque eu estou criando junto com vocês, então não tem absolutamente nada. Mas aqui, por exemplo, tem o meu principal, então eu posso mostrar para vocês algumas coisas depois. Mas por enquanto, vamos focar nesse daqui. Logo abaixo a gente tem o pesquisar e aqui a gente pode utilizar o Ctrl ou Command, se você tiver no Mac, mais a letra P. E aqui você vai pesquisar no Notion e você vai encontrar o que você quiser muito facilmente. É melhor do que ficar clicando, abrindo página por página, entrando em uma por uma. Aperta Ctrl ou Command P e você abre essa janelinha aqui. Depois a gente tem atualizações. Isso aqui não é muito útil, a não ser que você tenha
colaboradores ou trabalhe com outras pessoas para você ver as atualizações. Configurações e membros são as configurações gerais, nada de muito útil aqui por enquanto, a não ser que você queira mudar o idioma, e aí você pode vir aqui em algum lugar aqui, idiomas e região, e mudar seu idioma se você quiser, ou se já não tiver em português. Aqui a gente cria uma nova página, mas a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Uma coisa importante a saber é tudo que você pode fazer, não só no Notion, mas em qualquer programa que você consiga fazer com atalhos no teclado, vai tornar a sua vida muito mais fácil, com certeza. Aqui eu vou mostrar alguns atalhos de teclado para vocês, mas eu vou mostrar também onde você pode consultar toda essa lista. Aqui, por exemplo, a gente está olhando a barra lateral. Se eu quiser ocultar essa barra, eu aperto Ctrl ou Command e a barra, o slash, né, que chama em inglês, que é essa barrinha aí que está aparecendo na tela, e aí ele vai ocultar a nossa barra lateral, tá vendo? Muito simples. Então aqui a gente tem as nossas páginas propriamente ditas. Isso daqui são templates que já vem com o Notion, e eu vou apagar eles aqui porque não é muito interessante pra gente. A gente vai começar de uma página do zero. Por que a gente vai começar de uma página do zero? Para você entender como que o Notion funciona. Se você já começar de um template e tentar usar, você pode se enrolar, ficar frustrado e acabar desistindo, porque vai achar que é uma coisa difícil. E não é. Você só precisa aprender algumas coisas antes de usar. Então aqui a gente pode adicionar uma página, quantas a gente quiser na verdade, e eu posso adicionar uma página dentro de outra página. Posso simplesmente puxar aqui, ou eu posso clicar aqui para adicionar uma página, e aí, por exemplo, eu posso colocar o título aqui, ela vai estar aqui, tá vendo? Oi. E aí, ok, aqui a gente pode criar um espaço de equipe, caso você tenha um plano que não seja esse gratuito do Notion. Os modelos ou templates nada mais são do que o que a gente acabou de falar, e aqui você vai encontrar milhares de templates para tudo que você quer, sejam gratuitos, alguns são pagos, mas você pode baixar e adicionar na sua página, a gente vai ver isso depois também. Aqui, importar, caso você queira importar dados de outros aplicativos que você tenha utilizado anteriormente, e a nossa lixeira, que é onde ficam todas as páginas deletadas. Aqui em cima a gente tem uma nova guia, ou seja, você pode também trabalhar com Notion em abas. Se eu quiser abrir uma página aqui e outra em outra aba, também é possível. Isso foi uma coisa adicionada há pouco tempo, é muito pedida também pelos usuários. Aqui na direita a gente tem compartilhar, onde eu posso enviar a página para outras pessoas ou publicar na web. Aqui eu vejo os nossos comentários, os comentários da página, também não vai ter nada aqui, porque a gente começou agora. Páginas favoritas aqui, e ela aparece aqui na minha barra da esquerda. E aqui nos 3 pontinhos a gente também tem uma série de opções, como mover para, bloquear, enfim, diversas opções. Mas importante aqui para mim é o exportar. E aí eu posso exportar a minha página como PDF, HTML, Markdown, CSV, enfim, outras coisas. E aí eu posso adicionar várias conexões com aplicativos aqui, mas a gente vai ver isso também depois. Aqui embaixo a gente tem uma interrogaçãozinha, que é o suporte do Notion. Aqui você pode pedir ajuda, enviar mensagem do suporte, mas o importante aqui é essa parte aqui de atalhos do teclado. Aqui ele vai abrir um site novo, onde você vai poder ver toda a lista de atalhos populares para, como eu disse, otimizar o seu tempo. A gente vai passar por alguns, mas é interessante depois você, com o tempo, vir aqui dar uma olhada em alguns, anotar e tentar implementar na sua rotina. Uma coisa que você tem que entender é como o Notion funciona. E o Notion funciona com páginas e blocos. A gente já viu que páginas são literalmente páginas, como se fosse um site comum, onde você pode ir aqui e adicionar várias páginas, e cada uma delas aqui você vai trabalhar diferente e você pode clicar entre elas e mudar tudo. Mas vamos dizer que eu criei essa página aqui e eu criei uma outra coisa aqui, teste 1, teste 2, teste 3, e cada um desses aqui é um bloco. Tudo dentro da página do Notion é um bloco. Não esqueça disso, isso é muito importante para você entender, e se você dominar isso, você domina o Notion. Por exemplo, como eu sei que isso daqui é um bloco?
Tá vendo esses 6 pontinhos que tem aqui do lado? Quando eu clico, ele vai aqui iluminar, destacar o bloco que eu estou mexendo. E eu tenho várias opções aqui, como excluir o bloco, duplicar, transformar em várias coisas aqui que a gente vai ver depois, transformar a página inteira em outras coisas, link para o bloco, mover e etc. E uma das magias do Notion, acabei clicando na cor ali sem querer, é que você pode mover os blocos dentro da página à vontade. Tá vendo? Por exemplo, eu posso jogar ele para cima, para baixo, posso movimentar, colocar em colunas. E é assim que a mágica do Notion acontece. Mas vamos ver aqui agora o que a gente vai construir nessa aula de hoje. Porque eu não vou mostrar apenas como que as coisas funcionam. A gente vai tentar construir algo parecido com isso aqui, que é a minha página do Notion, a minha página principal. E daqui você pode fazer várias coisas. Está vendo aqui que tudo isso são blocos? Tanto aqui o cabeçalho, o título, quanto as páginas em si, tudo isso é um bloco. E o bloco me leva para uma página, tá vendo? Se eu clicar aqui, eu vou para uma página. Clicando de novo, eu vou para outra página. Tudo isso são páginas. O Notion funciona com páginas e blocos. Não esqueça disso. Mas beleza, vamos lá então criar a nossa página. Quando a gente clica aqui em adicionar uma página, a gente tem aqui sem título e a gente recebe essa tela aqui. Então a gente pode clicar aqui em página vazia. Posso começar usando a inteligência artificial para criar uma página para mim. Posso importar, ver os templates, criar uma tabela, um quadro, um cronograma, enfim, várias coisas. Mas eu vou começar aqui, página vazia. Então essa é a nossa página vazia e eu vou colocar aqui, por exemplo, Home, que é o exemplo do que a gente viu lá na outra. Aqui eu coloquei Home e eu posso adicionar um ícone para ela ficar bonitinha. Vou escrever aqui casa. Pronto, agora eu tenho a minha página criada e o meu ícone criado. Beleza, a gente já criou aqui a nossa página e essa daqui vai ser a nossa base, a nossa página principal, onde eu vou navegar em tudo no Notion. Para começar, a gente pode adicionar uma capa para deixar aqui a nossa página mais interessante. Aqui eu posso clicar em alterar a capa, escolher um dos modelos prévios que já tem aqui no Notion, posso carregar uma imagem do meu computador, um link, ou posso usar esse banco de imagens aqui que é o Unsplash, por exemplo. Digamos que eu queira escolher qualquer uma aqui só para ilustrar essa daqui. Se eu clicar aqui em reposicionar, eu posso alterar e reposicionar do jeito que eu quiser. Bem simples, né? Então gostei dessa daqui e vou deixar. O ícone a gente também pode fazer a mesma coisa, colocar emoji, ícones ou um ícone personalizado. Se você quiser colocar uma foto sua, por exemplo, dá para colocar aqui também. Mas vamos lá, como é que a gente começa aqui? Digamos que essa daqui seja a minha página inicial e eu quero colocar uma citação aqui como texto para eu olhar todo dia e lembrar de alguma coisa. Sei lá. Acho que a maioria aqui vai reconhecer isso. Mas por que eu coloquei uma citação aqui? Eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante. Aqui no Notion, essa é a magia do Notion. Eu posso transformar os meus blocos em outros blocos. Por exemplo, aqui eu tenho um texto, simplesmente um texto. Eu posso clicar aqui nos 6 pontinhos, transformar em, e aí eu posso transformar em tudo isso daqui. No nosso caso, eu quero que seja uma citação, porque é uma citação do livro. Então ela vai ficar aqui para a gente lembrar de tudo dela todo dia quando a gente quiser ver. Então beleza, agora a gente vai começar a criar a nossa página em si. E aí como é que eu faço para criar um título? Eu posso simplesmente apertar barra e ele vai me dar várias opções, como aqui ó, título 1, título 2, título 3, e a diferença são os tamanhos, tá? O 1 é maior e o 3 é o menor. Ou eu posso simplesmente digitar barra, apertar H1, que ele vai me dar o título 1, ou H2, que ele vai me dar o título 2, ou H3, que ele vai me dar o título 3. Vou deixar aqui no H2, que eu acho que é um tamanho legal. Então aqui eu tenho o meu dashboard. E aí eu vou começar a criar as nossas páginas. Tenho duas opções para fazer isso. Primeiro, clicando nessa setinha aqui,
e indo em página, aqui na segunda opção, ou eu posso simplesmente apertar barra e página. Para quem não pegou ainda, quando a gente aperta barra, ele vai me dar um monte de opções de coisas que eu posso criar no Notion. Posso, inclusive, inserir mídia, fazer várias coisas. A gente vai passar por isso depois, tá? Mas aqui a ideia é começar devagar. Página, apertei o P, tá vendo? A primeira coisa que ele me mostra aqui é página. Então, ele me voltou para uma página vazia. O que é isso aqui? Aqui é onde a gente pode criar. Eu escolho aqui uma página vazia, se eu quiser, ou importar um template. E aqui, por exemplo, eu quero criação de conteúdo. Beleza, adicionar um ícone. Filme. Criação de conteúdo. Beleza. Tá vendo aqui em cima que eu tenho a página Home e tenho criação de conteúdo? Isso significa que a criação de conteúdo está dentro da página Home. Como é que eu faço para voltar para lá? Ou eu clico nessa setinha aqui e voltei. Tá vendo? Igual um navegador normal, posso ir e voltar. Ou eu aperto Ctrl ou Command, se você estiver no Mac, e colchetes esquerdos, sei lá como que chama, volta e o direito avança, tá vendo? Vai, volta. Esses atalhos são bem úteis para a gente aprender. Digamos agora que eu queira criar uma nova página. E agora eu vou criar, talvez, despesas. E aí eu vou botar o ícone de dinheiro. Agora eu vou criar outra página. Agora talvez hábitos. E vou colocar esse ícone aqui. E para fechar, talvez eu crie uma página de estudos. Beleza, agora a gente começou a dar forma à nossa página. Cada página dessa daqui vai ser um conteúdo, vai ser um mundo inteiro que eu posso criar. Essa nossa página Home é só para a gente começar a acessar. Uma das coisas legais que a gente pode fazer também para ela ficar mais bonita é mudar a cor de cada um desses blocos aqui. Então se eu clicar aqui, vou voltar aqui porque eu acho que eu fiz muito rápido. Se eu clicar novamente nesses 3 pontinhos aqui, e aí tanto faz eu clicar nesses 3 pontinhos na esquerda ou nesses 3 pontinhos da direita, ele vai me dar o mesmo menu, só vai botar num lugar diferente. Então digamos que eu cliquei aqui e botei em cor. Eu posso mudar a cor do texto e a cor do fundo. Digamos que para criação de conteúdo eu quero um fundo laranja. Tá vendo? Ele mudou o fundo. Para despesas eu quero um fundo verde. Para os hábitos eu quero um fundo vermelho. E para os estudos eu quero um fundo azul. Beleza? Já começa a dar uma carinha mais bonita para isso. Então vamos continuar aqui na nossa página. O que mais que a gente pode colocar aqui? A gente pode colocar lembretes. Então eu quero lembrar amanhã às 9 de ligar para o João. Então amanhã às 9 horas isso aqui vai ficar vermelho e eu vou receber uma notificação do Notion dizendo que eu tenho esse lembrete exatamente às 9 horas. É muito útil, eu uso isso aqui pra caramba, acho fantástico. Mas, se você ainda quiser personalizar mais, você pode criar uma lista de tarefas. Então, por exemplo, quero criar aqui uma lista de tarefas, eu vou botar um título. Lembra do H1, H2 e H3? Então eu vou botar aqui agora H3, que é um título menor. Então, tarefas. E aqui embaixo, como que eu posso colocar minhas tarefas? Vou chamar barra de novo e aqui eu posso colocar lista de tarefas. Se eu escrever lista, ele vai me dar lista com marcadores, lista numerada, lista de alternantes e lista de tarefas. A gente vai ver cada uma dessas. Mas por enquanto, só lista de tarefas. Então aqui, por exemplo, comprar uma calça. Ou, não sei, ligar para minha mãe. Dar banho no cachorro. Beleza. E aqui se eu clicar, ele fica marcado e riscado, tá vendo? E aí todo dia eu posso vir aqui e ficar alterando essa lista de tarefas conforme eu desejar. Para personalizar ainda mais a nossa página, a gente tem a opção de colocar ícones ou emojis nos títulos.
Como que a gente faz isso no Mac? A gente aperta Ctrl, Command e espaço. E ele vai abrir, por exemplo, a nossa lista de emojis. E eu posso buscar aqui, por exemplo, calendário. Então, selecionei o calendário aqui, vou clicar 2 vezes e ele vai adicionar ali no meu título. No Windows, é só você apertar a tecla Windows, que tem a imagenzinha do Windows, mais o ponto final mesmo, do lado da vírgula ali, e vai aparecer para você a mesma coisa. Então lembrando, cada coisinha dessa daqui é um bloco, tá vendo? Onde a gente tem 6 pontinhos na lateral, significa que eu tenho um bloco diferente. E eu posso trabalhar, personalizar, fazer o que eu quiser com esse bloco. Inclusive, movê-lo livremente pela minha página no Notion. E aí, como eu posso fazer isso? Digamos que eu queira, por exemplo, colocar a minha lista de tarefas aqui para cima. Como que eu faço isso? Eu posso clicar aqui, selecionar tudo, todos os blocos de uma vez, e aí arrastar, tá vendo que ele vai meio que mostrar aqui, diminuir a opacidade para mostrar o que eu estou mexendo. E aí eu posso vir aqui no cantinho do Notion, tá vendo que apareceu uma barrinha azul? Isso significa que ele vai criar uma coluna nova e ele vai me mostrar aonde que vai parar quando eu soltar o mouse. Então soltei o mouse, ficou aqui para cima. E aí tá vendo agora que meio que deu uma desconfigurada, mas isso é muito fácil de arrumar. Então agora eu tenho 2 colunas, uma com dashboard e uma com as tarefas. E se eu quiser jogar essas páginas para cá, como que eu faço? Mesma coisa, eu vou selecionar tudo e vou jogar aqui para baixo, embaixo do dashboard. Beleza, se eu quiser jogar aqui também os lembretes aqui para baixo, eu posso. Já ficou bem mais organizada a nossa página, né? E aí, se eu quiser, eu também posso apertar barra e escrever divisor. Tá vendo que ele criou uma barrinha aqui divisória? Eu posso simplesmente pegar essa barrinha e arrastar aqui para baixo. Tá vendo? Ele criou um divisor para ficar mais esteticamente mais bonito. E aqui, se eu quiser, eu posso clicar nos 6 pontinhos, desculpa, e duplicar. Então ele criou os dois, tá vendo? Agora eu posso mudar para cá. Esse é um jeito mais fácil de criar as coisas no Notion. Eu também posso simplesmente segurar Option e arrastar. Quando você segura Option ou Alt no Windows e arrasta, ele duplica, ok? Beleza, e como que eu posso deixar essa página mais produtiva e inserir mais coisas aqui? Eu posso simplesmente apertar barra e escrever INT ou integrar. Quando você escreve o IN, ele já mostra aqui o integrar, tá vendo? Isso aqui eu posso usar para adicionar, por exemplo, imagens ou um vídeo do YouTube, se eu quiser deixar aqui. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui num vídeo do YouTube e vou colar o link do vídeo aqui e vou clicar em integrar o link. Tá vendo? Ele colocou aqui o meu vídeo do Lo-Fi, então toda vez que eu quiser eu posso apertar o play aqui e ele vai começar a tocar. Eu não vou fazer isso por conta de direitos autorais, tá? Às vezes dá problema, podem derrubar o vídeo e eu prefiro que isso não aconteça. Tá vendo que ele está dentro da coluna aqui e eu posso mexer na coluna? Se eu quiser tirar ele de dentro da coluna, é só eu clicar aqui nos 6 pontinhos, arrastar aqui para baixo. E aí tá aqui o nosso vídeo. Ok, agora a gente está começando a criar a nossa página. Então vamos clicar aqui em despesas, por exemplo. Página vazia. Se eu quiser, eu posso apertar barra e criar alguma coisa para controlar minhas despesas. Por exemplo, tabela. Ele vai adicionar uma tabela simples para essa página. Então, eu posso criar aqui, adicionar colunas e linhas, tá vendo? Aqui eu clico para adicionar linha, aqui eu clico para adicionar coluna. E aí eu posso criar aqui minha tabela para organizar meus gastos ou qualquer coisa. Se eu quiser algo mais simples, eu posso criar, por exemplo, uma lista de tarefas, ou uma lista de alternantes, ou uma lista numerada ou marcadores. Se eu criar uma lista com marcadores, ele vai funcionar igual a qualquer outro programa. Eu posso colocar aqui, sei lá, R$5 com padaria, R$10 com posto de gasolina e etc. Tudo que eu quiser, e aqui ele vai fazendo uma lista numerada para mim. Se eu quiser criar uma lista diferente, o que eu posso fazer? Eu posso selecionar os meus blocos
clicar aqui e transformar em. Então ele pode me dar aqui uma lista numerada, tá vendo? Ele mudou, 1, 2 e 3. Ele pode também transformar em uma lista de alternantes, e isso aqui é muito interessante. Por exemplo, eu posso fechar cada item desse e posso começar a escrever. Por exemplo, gastei R$1 com pão, R$1 com sorvete, R$1 com bala. Exemplo. E aí eu posso fechar aqui, ela vai ficar escondidinha. Eu uso demais essa função, principalmente quando eu estou fazendo script de vídeo. Para estudar é maravilhoso, eu posso fazer vários tópicos aqui e ir fechando, abrindo e fechando, fazendo lista numerada aqui dentro. Eu posso aqui, por exemplo, transformar isso tudo aqui em lista numerada, em lista com marcadores, fica mais organizado, tá vendo? É muito interessante. Então, comando e colchete para esquerda ou Ctrl e colchetes para esquerda, a gente volta para nossa página inicial. Ok, então a gente vai falar um pouco agora sobre links e backlinks e a importância disso. Digamos aqui que, por exemplo, na minha página de hábitos eu queira criar uma página vazia, dizendo as minhas regras para a vida. E aqui, eu vou colar uma imagem. Beleza, mas e se eu quiser que essa imagem aqui apareça para mim em outro lugar, sem eu ter que ficar colando ela o tempo inteiro? Por exemplo, estou lá na minha página de home e eu quero aqui na minha criação de conteúdo. Eu quero ter aqui, lembre-se das suas regras para a vida. Se eu apertar o colchete 2 vezes, ele vai me permitir criar um link para uma página, tá vendo? Então eu posso vir aqui, regras para a vida. E tá aqui o link da minha página. Se eu clicar aqui, ele vai me jogar para lá, tá vendo? Mas não é só com imagens ou só com páginas que isso funciona. Em qualquer bloco do Notion, você tem a opção, clicando aqui nos seus pontinhos, de criar um link para o bloco. Tá vendo aqui? Link para o bloco. Se eu clicar nisso daqui, ele copiou o link para esse bloco. E aí, digamos que eu queira lá na minha página de estudos criar uma nova página vazia e referenciar esse bloco. Então eu copiei aqui e colei o link. Tá vendo? Então uma coisa feia. Se eu clicar aqui, colar e sincronizar, olha o que acontece. Ele está exatamente igual, ele está lá. Só que se eu vier aqui na página inicial, da origem do bloco, e adicionar alguma coisa, por exemplo, J.K. Rowling, que é a autora, quando eu for lá no meu bloco que está sincronizado, ele vai alterar também, tá vendo? Eu não preciso alterar em todos. Tem muita gente que usa isso para cotação de dinheiro, de dólar, para quem trabalha com isso. Tem gente que usa para lembrar de tomar o remédio e deixa um negócio desse em todas as páginas. Enfim, lembrar a fórmula de alguma coisa, caso você queira estudar. Então toda a página que você abre tem alguma coisa aqui. E às vezes a própria lista de tarefas. As pessoas fazem isso para não esquecer nada. Para quem trabalha com várias páginas no Notion e quer ter sempre essa visualização organizada. A gente vai falar sobre o banco de dados, que é a parte final da aula e talvez a mais importante, porque é com ela que você vai construir o seu banco de conhecimentos para a sua vida em todas as áreas. Vou mostrar para vocês um exemplo de como eu uso banco de dados. Por exemplo, aqui no meu Notion principal, que é o que eu realmente uso, eu tenho um banco de dados para todos os livros que eu leio, tá vendo? Então eu tenho o nome, eu tenho o autor, eu tenho os gêneros, data de término e a nota. E dentro de cada um desses aqui, por exemplo, eu posso fazer anotações. Eu posso escrever o que eu quiser, fazer um template, fazer um resumo do livro. Por exemplo, eu comecei a ler esse livro aqui e comecei a fazer um resumo dele, tá vendo? Então aqui eu tenho o prefácio do livro e estou no segundo capítulo. Mas como é que a gente constrói esse tipo de coisa, que é o interesse aqui da nossa aula hoje? Então vamos lá, estudos, por exemplo. Quero deixar esse banco de dados aqui. Vou apertar nossa barra, que é para construir alguma coisa, e vou colocar base. Então ele vai me dar aqui, vou escrever base, mais fácil, base de dados. E aí eu tenho inline ou tenho página inteira. Qual é a diferença disso? Inline, ele vai começar a construir aqui a minha base de dados. Se eu colocar página inteira,
ele vai criar uma página nova, tá vendo? Livros 1. Então, retornando para lá, eu posso ver aqui que ó, o meu banco de dados, a minha base de dados, ela virou uma página. Então, para acessar, eu tenho que clicar aqui. Não tem muita diferença, porque isso daqui também é uma página e eu posso mudar depois o jeito de ver. Ó, vou botar aqui, livros 2, para poder acessar da forma que eu quiser. Mas beleza, vamos trabalhar só com essa daqui inline. A nossa primeira propriedade aqui pode ser o nome do livro. E aí, se eu clicar em editar propriedade, ele tem aqui, ó, tipo, título. Repara que a primeira coluna de cada banco de dados ela tem que ser sempre um título, eu não posso mudar, tá? Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, a psicologia financeira. Aqui em tags eu posso mudar a propriedade. Então, por exemplo, aqui eu quero colocar o gênero. Editar propriedade. E aqui eu posso colocar seleção múltipla, status, data, pessoa, posso anexar um arquivo, link, e-mail, todas essas opções aqui eu posso colocar como propriedade da minha coluna. Nesse caso eu quero uma seleção múltipla porque eu quero que seja um tags. Então, por exemplo, gênero, eu vou colocar aqui finanças. Tá vendo que ele criou uma tag? Mas esse livro, ele também não é só de finanças, ele é de desenvolvimento pessoal. Então agora eu tenho duas tags. E se eu criar um novo livro aqui, por exemplo, o ego é seu inimigo, eu posso selecionar essas que eu já botei ali, ou eu posso criar uma nova. Por exemplo, estoicismo. Enter. Aí ele cria. Tá vendo? E assim eu posso selecionar. Se eu quiser mais um livro aqui, ele já vai ter essas tags e eu posso adicionar mais uma. O mais interessante aqui também é que eu posso criar uma nova tabela, por exemplo, a data de término da leitura, e eu posso colocar a propriedade como uma data. Então, eu posso vir aqui simplesmente e escolher uma data, digamos que eu terminei hoje, 2 de julho. Então ela vai estar com uma data aqui. Além disso, eu posso, por exemplo, abrir a página do meu livro. E aqui vai ser aquele template que eu mostrei para vocês lá, que eu vou deixar disponível para download aqui caso você queira. Então eu posso escrever todas as minhas anotações, por exemplo, do livro. E aí eu faço todos os resumos, eu pego as páginas mais importantes, enfim, escrevo o que eu quiser. Eu posso fazer isso com várias coisas. Por exemplo, eu uso muito para fazer script de vídeo. Então eu tenho todos os meus vídeos do YouTube aqui listados em um banco de dados, com a data de publicação, em que etapa do vídeo tá, se está escrevendo, se eu estou filmando, se eu estou, enfim, editando, fazendo qualquer coisa. A criatividade é o seu limite. Só mais uma coisa, aqui a gente tem tabela, tá vendo? Mas eu posso criar uma visualização nova. E ao invés de tabela, por exemplo, eu posso colocar como cronograma, galeria, lista, calendário, quadro. Se eu quiser colocar como quadro, por exemplo, tá vendo? Ele vai me listar todos os livros que estão em desenvolvimento pessoal, todos os livros que estão em estoicismo, todos os livros que estão em finanças. Aí aqui vão ter vários livros, tá vendo? Posso colocar como cronograma, galeria, lista. Enfim, isso aqui vai depender do tipo de banco de dados que você quer e da forma que você quer visualizar. Um calendário aqui, não vejo que seja muito útil. Mas, por exemplo, esse de quadro talvez me dê uma visualização legal para saber quantos eu estou lendo de cada um. Enfim, eu posso organizar as propriedades e filtrar aqui da forma que eu achar melhor. Então, para fechar a nossa aula, a gente vai falar dos nossos últimos tópicos e o primeiro deles são os widgets. Widgets são elementos interativos que você não precisa abrir ou instalar nada para poder interagir e ver as informações deles. Por exemplo, aqui no Notion a gente pode vir em um site chamado Aption.co. Existem vários sites de widgets para Notion. Esse aqui é só mais um, a maioria é muito parecido, vão ter os mesmos conteúdos, mas eu escolhi esse aqui para a gente testar. Aqui, por exemplo, eu tenho várias opções de widgets, tá vendo? Cada um faz uma coisa. Eu vou começar aqui, por exemplo, pelo Pomodoro. Pomodoro, para quem não sabe, é uma técnica de estudo onde você faz 15 ou 20 ou 25 minutos de estudo, aí 5 minutos de repetição, de descanso, e aí você repete. Enfim, para a gente instalar no nosso Notion é muito simples. A gente vai escolher o widget,
vai dar uma lida aqui nas instruções para ver se tem alguma coisa além, mas geralmente é só você clicar aqui no clipboard para copiar isso daqui, vir aqui no Notion, colar e vir aqui, ó, criar integração. E aí ele vai colar pra gente o widget e tá pronto para uso. Se eu clicar aqui, ele vai iniciar a contagem, eu posso começar a estudar, pausar, feito, descanso, e aí ele volta para a contagem de 25 minutos. Isso daqui também é um bloco, então eu posso mover para onde eu quiser na minha página, posso aumentar o tamanho, diminuir se eu quiser, mudar, enfim, fazer o que eu quiser. Vamos testar mais um. Talvez aqui o relógio, esse flip clock aqui. Mesma coisa, copiei, vim aqui, colei, criar integração e tá lá o meu relógio, 5h04 da tarde, tá certinho, são 5h04 da tarde. Luiz, mas e sobre o plano para alunos e professores que é gratuito, que você acabou não falando? Vamos falar agora. Para você que é professor ou aluno matriculado no ensino médio ou no ensino superior, você pode vir aqui em configurações e membros, fazer upgrade, ver todos os planos e aqui embaixo, ó, alunos e professores, vai estar obter o plano Education. Aqui você vai ter que enviar um documento comprovando que você está matriculado numa universidade ou que você é um professor. Depois que você envia esse documento, geralmente 24 horas depois, às vezes no mesmo dia, eles liberam o seu acesso e você tem que comprovar que você ainda é um aluno ou um professor uma vez por ano fazendo a mesma coisa. Mas não se preocupa que o Notion ele te avisa quando estiver chegando esse período para você se programar e já separar o documento. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se vocês têm alguma dúvida, pode mandar mensagem no Instagram. Meu Instagram tá sempre aqui na descrição dos vídeos. Deixa um comentário também, assim é mais fácil para eu responder. Às vezes a mensagem ela vai para aquele inbox de solicitações e eu demoro para ver. Então deixa um comentário aqui no vídeo ou avisa, mandei a mensagem lá no Instagram que eu vou lá dar uma olhada para responder vocês, tá bom? E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.